Eu tenho disponibilizado essas aulas no YouTube. Talvez alguém já tenha visto lá. Algum comentário? Tá tranquilo? Ajuda? Eu, por enquanto, ainda não tenho assistido, não, professor. Tem problema. Enfim, então vocês sabem que está disponível lá. Eu pretendo fazer isso com todas as aulas. Mais uma vez, eu vou pedir que vocês me avisem caso alguém saia do grupo, caso a gravação pare, porque eu vou colocar aqui tela cheia mais uma vez para fazer a apresentação das notas de aula. Então, antes de mais nada, uma rápida revisão, muito rápida, do que a gente viu na aula passada. Então, estamos agora resolvendo problemas em coordenadas cilíndricas, e esses problemas podem ser resolvidos utilizando separação de variáveis, desde que as condições de contorno, fronteira, estejam todas, absolutamente todas, em superfícies onde uma dessas coordenadas cilíndricas é constante. Consequentemente, as outras variam livremente dentro do domínio de interesse. E aí, aplicando a separação de variáveis, resolvendo a equação de onda homogênea utilizando separação de variáveis, nós chegamos às seguintes conclusões na aula passada. Para variação em Z, é rigorosamente aquilo que já tinha sido estudado em coordenadas cartesianas. Então, a função Z maiúsculo, Zzão, que varia com Z, vai ser dado por uma combinação de senos e cossenos, cujo argumento é K índice Z vezes Z. Ou, se não tiver parede, por exemplo, um guia de ondas cilíndrico, provavelmente você vai preferir utilizar a exponencial complexa, porque ela caracteriza matematicamente de maneira mais eficiente essas propriedades de propagação da onda através da constante de propagação K índice Z. E aqui nas notas de aula, viu o Elvésio? Foi o Elvésio? Não, o Hugo teve essa dúvida. Toda vez que a gente escrever desse jeito, na verdade, isso daqui está representando isso. Houve uma dúvida sobre, puxa vida, eu uso seno ou cosseno? Na verdade, você usa os dois, sempre. Mas, eventualmente, dependendo se a fronteira, o contorno, por exemplo, for de um condutor perfeito, e dependendo onde você coloca esse condutor, eventualmente um desses termos vai sumir. Ou a amplitude A índice Z, ou a amplitude B índice Z. Não é o termo que some, é a amplitude que multiplica o termo. Então, às vezes, dependendo se é Dirichlet ou Neumann, vai ficar ou o seno ou o cosseno. Mas, de maneira geral, ficam os dois. É uma combinação dos dois termos. Para não ter que escrever desse tamanho, para não ficar grande desse jeito, a gente escreve, em algumas partes do texto, a gente escreve desse jeito. Então, toda vez que você enxergar isso, ou isso daqui, a verdade está representando essa combinação dos dois termos independentes. Prosseguindo, a gente continuou agora com a equação resultante, utilizando a técnica da separação de variáveis, e chegamos à conclusão que a função P maiúscula, que depende apenas da coordenada φ, do ângulo φ, ele também é dado por uma combinação de senos e cossenos ou de exponenciais complexas. Vai usar um ou outro, novamente, vai depender do problema, tá? E, de novo, usando a mesma notação, a gente vai escrever essa combinação, eventualmente, dessa forma aqui, ó. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida em relação aí a exatamente essa escolha de senos e cossenos, no caso dessa da variável em φ. Ah, A minha dúvida é o seguinte: você falou ali que no caso do Z, condição de contorno que é determinante assim para essa escolha dessas constantes A e B, né? Ou C e D. não é No caso, determinante, porque você pode usar uma ou outra. Dependendo das condições de contorno, é melhor, para aham, efeitos de manipulação, usar uma ou outra. aham, ok. Agora no caso da função de φ, Ah, é questão.
da condição de contorno ou da fonte do problema? Continua sendo. Porque eu posso, por exemplo, imagina uma cunha, um livro aberto, uma cunha. Um Ah, semiplano, uma face dessa cunha está em φ igual a φ1. ah, E a outra página, o outro semiplano está em φ igual a φ2, está vendo? Então, em φ. tá. Então, às vezes, por exemplo, no caso da cunha, talvez seja melhor utilizar o seno e cosseno. Ah, tá. Cilindro, espalhamento por cilindro. Você resolveu, você implementou no computador já, eu sei, o espalhamento pelo cilindro. Se você Aham. observar como está no Balanes, no Harrington, ali foi preferível utilizar a exponencial complexa, somando, né, o n, o ni, de menos infinito a mais infinito. Tá. Então, depende do que vai facilitar a manipulação algébrica da solução. Tá. Então, de novo, tem um pouco a ver com a condição de contorno, né? Sim, exatamente. Tá. Tem. Não, é porque antes eu estava pensando Experiência. se isso ia Experiência. Você ver com. resolve um problema, resolve outro. Aí, quando aparece um terceiro, você olha e fala assim: talvez saia melhor desse jeito, porque você tem aquela experiência. Por isso que é bom Tá, fazer os exercícios do Harrington, do Balanes, etc. tá. É porque inicialmente eu tinha pensado se isso não seria questão de fonte também. Sim, com certeza. A fonte também faz parte da condição de contorno. Repara, quando você resolveu. Vamos resolver ainda, tá? O espalhamento do cilindro não tem a onda incidente e você vai representar a onda espalhada por um somatório, não é? O campo total, pessoal, primeira questão da prova, o campo total é o somatório do incidente mais o refletido, o espalhado. Ou seja, a fonte que gerou essa onda plana incidente implicitamente está afetando as condições de contorno. E por Ok. aí vai. Então, lógico que a fonte também faz parte disso. Não é só a superfície do obstáculo. A fonte também. Quando houver fonte, né? Lógico. Beleza? Beleza, valeu. E, finalmente, a equação resultante para a variação em ρ foi identificada como sendo uma equação de Bessel, cujas soluções são as famosas funções de Bessel, onde a Bessel mais conhecida, vamos dizer assim, é a Bessel de primeiro tipo, representada por essa letra J, de ordem Ni, argumento K-ρ vezes ρ. A outra função é a função de Neumann, em alguns representada por essa letra N, de ordem Ni, e em alguns textos também chamada de, é a mesma função, só muda a nomenclatura, chamada de função de Bessel de segundo tipo. Aí, nesse caso, ela não é representada pela letra N, e sim pela letra Y. E você pode, muito parecido, não é a mesma coisa, mas muito parecido com o que acontece com seno e cosseno, você pode combiná-las dessa maneira, e isso define as funções de Hankel. Vão ser caracterizadas por essa letra H. Então, cuidado aqui, ó. J não é densidade de corrente, hein? É o mesmo símbolo, nós não vamos mudar, mas J, cuidado para não confundir a função de Bessel de primeiro tipo com densidade de corrente. E também, cuidado para não confundir a função de Hankel com o campo magnético, tá? Dependendo do sinal, mais ou menos, você tem a Hankel de primeira ou de segunda espécie, tá? E uma característica importante é reconhecer que essas funções de Neumann e, consequentemente, as funções de Hankel, o módulo dessas funções tende para infinito quando o argumento é nulo. Ou seja, voltando aqui em cima, quando ρ é igual a zero. Então, problemas onde ρ igual a zero faz parte do domínio onde o campo está sendo investigado, calculado, ou seja, o eixo Z, você não pode usar Neumann e, consequentemente, Hankel, só a função de Bessel de primeiro tipo. E aí, usando o livro do NIST, que está disponível no Moodle, a gente mostrou muito rapidamente, muito superficialmente,
Foi mais para mostrar para vocês que existe e que está disponível algumas características, algumas propriedades dessas funções de Bessel, onde talvez as duas mais utilizadas aqui no curso para resolver problemas seja essa daqui, ó, que relaciona as funções de Bessel de ordem inteira negativa com aquelas de ordem inteira positiva. Bom, o gráfico, né, que tinha mostrando que as funções vão para o infinito, exceto as funções de Bessel de primeiro tipo. Wronskiano, essas relações também vão aparecer nos problemas, em alguns problemas que vamos resolver. Então, o Wronskiano, vocês não vão memorizar, lógico, mas vocês vão anotar isso em algum lugar para ser utilizado quando necessário. E, finalmente, as relações de recorrência. Isso vocês vão usar um bocado. E também, se não me engano, tem um problema. E também o comportamento das funções de Bessel quando o argumento tende para zero, essa daqui, ó, e quando o argumento tende para infinito. Mostrando mais claramente aqui nessas relações, ó, quando o argumento, quando ρ, a distância em relação ao eixo z, aumenta muito, a Bessel e a Neumann oscilam com essa variação senoidal, a Bessel com cosseno, a Neumann com seno. Porém, elas não são periódicas, porque, olha só, a amplitude varia com 1 sobre raiz de z. Isso significa, mais na frente a gente vai ver, que lá longe essa onda se comporta como uma onda cilíndrica, e a gente vai ver que essa onda cilíndrica é TEM, lá longe. Consequentemente, da própria definição das funções de Hankel, se a Bessel e a Neumann lá longe oscilam com esse comportamento senoidal aqui, então é porque as Hankel, ó, elas vão ter esse comportamento exponencial complexo. A Hankel de primeira espécie I é elevado a IZ, ou seja, propagação de fora para dentro. Enquanto que a Hankel de segunda espécie, de dentro para fora. Quando você tem, por exemplo, o espalhamento do cilindro, vocês vão ver que a representação no somatório, que te dá o campo espalhado, vem em termos de Hankel de segunda espécie. E a explicação é essa. Se você não tem fonte no infinito, o espalhamento é de dentro para fora. Porém, ó, você tem essa variação 1 sobre raiz de z, 1 sobre raiz de ρ. Professor, isso significa... Oi, pode perguntar. tem como usar a tela cheia, não? Vou, é porque isso aqui é uma revisão. Beleza. Beleza? Tá mostrando umas coisas aí que não dá para enxergar os sinais. Não, aí. não dá para enxergar. Eu só estou comentando, tá? Como as funções de Hankel não são periódicas, as funções de Bessel não são periódicas, então um dos problemas que vocês vão ver daqui a pouco é que a gente não sabe os zeros dessas funções de cabeça, nem das suas derivadas. Então, o maior problema que vamos ter nos problemas que a gente vai mostrar daqui a pouco é justamente como achar os autovalores, que são os zeros dessas funções, tá? Isso vai ter que ser calculado ou com auxílio de uma tabela ou numericamente, com a ajuda do MATLAB ou do Matemática, tá? Aqui no nosso curso, a gente deixa indicado. Agora sim, vamos começar a aula de hoje. Vou colocar aqui a tela cheia. Professor. Oi. No livro, ele comenta sobre uma função de Bessel modificada. Ele fala que quando o KP é puramente imaginário. Qual que é a utilidade disso? Isso é um caso particular. Você não precisa se preocupar com isso no momento. Beleza. Tá? Isso já é uma definição. Se por acaso o argumento da função de Bessel for imaginário, por exemplo, Bessel de argumento I, ou J, né? J vezes X. Aí você pode reescrever isso de outra maneira, tá? Só para não ficar o argumento imaginário. Mal comparando, é a relação entre um seno e um seno hiperbólico. O seno hiperbólico tem a ver com o seno quando o seno tem argumento imaginário. Beleza? Mas você pode tratar tudo como seno. Você não precisa ter problema
Em princípio, você não precisa do seno hiperbólico. É só uma maneira de você ter uma função cujo argumento não é mais imaginário. Mas hoje a gente não precisa ficar chateado com isso, porque vocês viram um monte de senos aí com argumento imaginário. Seno de kx vezes x. Se o x for complexo, o kx for complexo, pronto, você já tem esse problema lá dentro. Vocês podem não ter percebido, mas agora vocês sabem que não tem importância. Pode ser tudo tratado como seno e cosseno, se for o caso, ou funções de Bessel. Não tem importância nenhuma a função de Bessel ter argumento imaginário. Antigamente tinha, mas hoje com esses MATLABs da vida, ele faz o cálculo para você. Alguém já fez o algoritmo e calcula para você, beleza? Então, se você olhar para isso com preocupação, é só pensar, puxa vida, mas isso já acontecia com o seno. O seno de argumento imaginário vira um seno hiperbólico. É essencialmente a mesma coisa. Tranquilo ou não? Beleza. A tela ficou boa agora ou não? Tá boa. Então, dicas para o que escolher agora na solução de problemas em coordenadas cilíndricas. Então, começando pela velha função Z. A função Z, mesma coisa de antes. Se você acha que a solução vai ser estacionária, você vai usar uma combinação de seno e cosseno, que eu vou escrever muitas vezes desta maneira aqui, ó. Isso aqui não quer dizer que é ou seno ou cosseno. Sempre os dois. Eventualmente um deles some. O problema vai depender da geometria. Se você acha que o melhor, né, é que a solução vai ser propagante, você usa uma exponencial complexa. Se você não sabe se vai ser estacionário ou propagante, usa qualquer uma delas e torce para que no final tudo seja tranquilo de ser resolvido. Ou então faz um monte de exercício para adquirir experiência antes. Em relação a φ, nós temos uma novidade. Esse cara não funciona? Tá certinho. Em relação a φ, temos uma novidade aqui, ó. Então, lembra que o argumento da função φ, seno ou cosseno, é ni vezes φ. Ni vezes φ. A gente não usa ky. A gente usa ni vezes φ. Se o seu problema ele é tal que, se você percorrer um círculo em volta do eixo Z, você volta para a mesma posição, isso significa que a função é periódica. Ou seja, o valor da função no ângulo φ tem que ser o mesmo 2π para frente, mais 2π, ou 2π para trás, menos 2π. Ou qualquer múltiplo de 2π. Só tem um jeito disso acontecer com os senos e cossenos, é se o ni for inteiro. Então, quando você dá a volta no eixo Z e volta para o mesmo ponto, por exemplo, guia circular, você lá dentro do guia tem o eixo Z, que é o eixo do guia, você roda em volta do eixo Z, você volta para o mesmo ponto. Isso significa que a função é periódica. E só tem um jeito dessa igualdade ser atendida, é se o ni for inteiro. Então, nesses casos, a notação é não usar mais a letra ni, o símbolo ni, e sim o símbolo n. Então, vocês vão ver que muitos problemas vão ter essa característica, pelo menos os iniciais, e aí, ao invés de ni, a gente vai usar n. E esse n, em princípio, vai de menos infinito a mais infinito, ou de zero a infinito, dependendo de como você fizer a representação. Caso contrário, o ni não será necessariamente inteiro, a não ser em valores eventualmente particulares. Então, a gente não usa a letra n, a gente usa ni. Exemplo, você tem uma cunha, como já foi dito antes. Um semiplano está no plano φ igual a φ1. Outro semiplano está no plano φ igual a φ2. Então, repara, você não volta para o mesmo ponto, você para aqui. Então, nesse caso, o ni não é necessariamente inteiro, a não ser em valores específicos. Por exemplo, o ni não é esse caso da figura, mas o ni pode ser múltiplo de 1/2. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2. Ora, 6/2 é a mesma coisa que 3, entendeu? Ou seja, eventualmente o ni até pode ser inteiro, mas em casos particulares, específicos. Então, nesse caso daqui, muito comum quando aparece cunhas,
semiplanos, você não vai usar a letra N, vai usar o símbolo Ni. E, finalmente, as funções de Bessel. Tá? Existe uma analogia que a gente vai fazer aqui embaixo com as funções senoidais. Mas repara, a função de Bessel não tem nada a ver com seno e cosseno, tá? É só uma analogia para ajudar vocês a visualizarem a escolha. Então, por exemplo, espalhamento por um cilindro. Então, eu sei que o campo espalhado é propagante, ele propaga de dentro para fora. Então, nesse caso, se você já sabe antecipadamente que aquela solução é uma solução propagante, então você vai usar a função de Hankel de segunda espécie. Se a propagação é de dentro para fora, na direção ρ positiva. Caso contrário, você vai usar a Hankel de primeira espécie. Puxa, você não vai usar a combinação de Bessel e Neumann? A combinação de Bessel e Neumann necessária já está escondida aqui dentro. Se por acaso você sabe que a sua solução é estacionária, por exemplo, cabo coaxial, guia coaxial, tem uma parede em ρ igual a A, outra parede em ρ igual a B. Então não vai ter propagação na direção ρ. A solução vai ficar oscilando entre uma parede e outra. Aí você vai usar a combinação de Bessel com Neumann. Ou, menos comum, mas nada impede, uma combinação de Hankel de primeira espécie com Hankel de segunda espécie. Aí você que vai escolher. Ou uma combinação de Bessel com Hankel, ou de Neumann com Hankel, por aí vai. O mais usual, que se encontra geralmente nos livros, é uma combinação de Bessel com Neumann. Bom, mas aí nós vimos que essas funções de Neumann, e consequentemente as de Hankel, elas têm uma singularidade quando o argumento é igual a zero, quando ρ é igual a zero nos nossos problemas. Nesse caso, quando o ρ, por exemplo, aqui, ó, se esse fosse o domínio, o eixo Z faz parte. Então, ρ igual a zero faz parte do seu domínio. Aqui nesse outro exemplo, ó, da cunha, o biquinho coincide com o eixo Z. Ali no biquinho, na aresta da cunha, você tem ρ igual a zero. Então, nessa situação, você não pode usar Hankel nem Neumann. Vai usar apenas a função de Bessel de primeiro tipo. Então, essas aqui são dicas para você antecipadamente tentar entender as escolhas que nós vamos fazer para resolver os problemas de hoje. Alguma pergunta? Não tendo perguntas, vamos prosseguir. O primeiro problema que a gente vai resolver é o do guia circular. Vocês vão ver que eu mexi nas transparências, tá? Porque aqui em casa, né, eu fico vendo televisão e vou dando umas mexidas na transparência para tentar, enfim, para tentar fazer com que as transparências fiquem menos cheias e, consequentemente, facilitar. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu nem imaginava que um dia está dando aula desse jeito, mas enfim. Então eu estou mexendo nas transparências, mas a informação é a mesma, não fique preocupado. Quando eu terminar de mexer nas transparências, se alguém quiser, eu transformo isso de novo em PDF e passo para vocês através do Moodle. Mas não existe essa necessidade, a não ser que eu ache algum erro na hora que eu for revisar essas transparências. Então, voltando aqui para o assunto, o guia circular, ele é tão utilizado quanto o guia retangular, tá? Aqui tem um exemplo de 2 trechos de guia, um com seção reta retangular e outro aqui, ó, com seção reta circular. Existem as motivações para você utilizar seções retas circulares. Por exemplo, quando você quer trabalhar com as polarizações ortogonais entre si, ou uma combinação delas usando polarização circular. Tá? E aí, só que nesse caso, a gente não pode usar mais separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Felizmente, se você for esperto e colocar o eixo Z passando exatamente aqui no centro desse guia, você vai ter a única condição de contorno, ó, na superfície cilíndrica, onde ρ é constante, ρ é igual a A. E essa é a única condição de contorno do problema. Consequentemente, você pode usar
separação de variáveis para resolver esse problema. E é o que a gente vai fazer aqui. Antes, algumas informações sobre como vamos escolher as funções que vão representar os modos dentro desse guia. Então, nós estamos interessados em solução que propague na direção z positivo. Se um dia você precisar das duas, ou seja, propagação na direção z, propagação na direção menos z, você faz o que já era para fazer antes no retangular. É só trocar o sinal do K índice z em todas as expressões que aparecerem aqui. Então, como no guia retangular, nós vamos escolher essa exponencial complexa para representar a variação do campo, do potencial, né, por enquanto, com a coordenada z. Aqui não tem grandes complicações, espero. Uma novidade é na escolha da função φ. Repara, aqui nesse guia, você dentro do guia, né? Fora do guia não faz sentido. Dentro do guia, ó, você sai desse ponto, dá a volta em torno do eixo z e volta para o mesmo ponto. Isso significa que a sua função em φ tem que ser periódica. E, consequentemente, o n é inteiro. E nós aqui poderíamos escolher as exponenciais complexas, mas geralmente nos livros o que é usado é uma combinação de seno e cosseno, cujo argumento é n vezes φ. E no caso a gente já sabe que esse n é inteiro. Então n pode ser 0, 1, 2, 3, o 0 desde que não te dê solução trivial. E finalmente a variação em ρ. Como, repara, o eixo z faz parte do problema, ρ igual a 0, está dentro do seu domínio, você não pode usar Neumann, você não pode usar Hankel. Nós vamos usar a função de Bessel de primeiro tipo. Aonde já sabemos aqui do item 2 que o ni é inteiro, igual a n. Então aqui, ó, repara, na ordem da função de Bessel, usamos o símbolo, a letra n. Isso é uma função de Bessel de ordem inteira. E o fato da ordem ser inteira simplifica tremendamente os cálculos dessa função. Se vocês forem olhar lá no livro do Nitz, ou quem quiser o livro do Abramovitz, vai ver que tem lá uma seção, no caso do Abramovitz, um capítulo só para as funções de Bessel de ordem inteira. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos prosseguir. E se não me engano, até por vício, a gente começa com a função TE, os modos TE. E foi exatamente isso, tá? Essa transparência está um pouco diferente daquelas que vocês têm em PDF. É só porque agora, ó, até por motivos didáticos, né? Eu estou aqui colocando aquela tabela do TE, só para não ter que ficar voltando para trás. Na sala de aula isso é mais fácil. À distância, eu não consigo olhar a cara de vocês. Então eu coloquei de novo aquela tabela do TE em relação a Z, a relação das componentes do campo magnético e elétrico em função desse potencial TE, ó, aqui o potencial, que vai ser dado pela multiplicação da função de Bessel, a combinação de seno e cosseno em φ, e a exponencial complexa representando a propagação na direção z. Ó. Lembrando, viu, Hugo, isso aqui não quer dizer que é ou seno ou cosseno, isso aqui quer dizer que é uma combinação dessas funções. Vai depender na hora de você resolver o problema utilizando as condições de fronteira. É um problema de contorno, né? As amplitudes dos modos, que eu estou representando aqui pela letra C, ela só vai ser determinada depois que eu colocar fontes e definir as fontes que geram esses modos dentro desse guia. Problema que a gente não vai tratar aqui no curso, tá? A gente não vai tratar como a gente tratou quando estudamos o guia retangular. Boa notícia, né? Beleza? Alguma pergunta ou não? Se vocês pararem para pensar, esse problema é mais fácil de ser resolvido do que o guia retangular.
A única coisa que deixa vocês suando é porque aparece esse negócio esquisito aqui, ó, chamado função de Bessel. Mas vocês não precisam ter medo dela. Se isso aqui fosse seno, eu ia perguntar assim, vem cá, quanto dá o seno de 15 graus? Alguém lembra de cabeça quanto vale o seno de 15 graus? Você tem que usar uma calculadora para fazer o cálculo. Função de Bessel é a mesma coisa. Pô. Qual é a função de Bessel de 15? Ninguém sabe de cabeça, só doido. O problema é que funções de Bessel não costumam aparecer nas calculadoras. Mas hoje em dia, quem é que usa calculadora, né? Pelo menos na engenharia. Vocês têm isso tudo já programado no MATLAB, no Matemática. Então, vocês não precisam ficar com medo disso. Não fosse pela função de Bessel, esse problema é mais simples do que o do guia retangular. Porque, repara, no guia retangular tem 4 paredes, 2 dimensões, A e B. Aqui só tem uma parede, uma dimensão. Então, matematicamente, esse problema é mais fácil de ser lidado do que aquele do guia retangular. A única coisa que deixa um ou outro assustado é essa função de Bessel, mas vocês não precisam ficar assustados. Vocês têm livros que te dão as propriedades. Vocês precisam é fazer os exercícios, e não apenas aqueles da lista. Outros, vocês têm a solução dos exercícios do Harrington, vocês na internet vocês acham fácil o Balanes segunda edição, junto com as soluções do Balanes, vocês podem exercitar desde que vocês queiram, tá? Vamos prosseguir. No nosso caso, é uma única condição de contorno, e essa condição de contorno em ρ igual a A. E aí a pergunta é de sempre, Dirichlet ou Neumann? E aí só tem um jeito, é consultar a tabela que está aqui, ó. E aí a primeira pergunta, isso é uma pergunta, tá? Quais são as componentes tangenciais do campo elétrico, já que essa parede é condutora elétrica perfeita, a condição de contorno é componente tangencial do campo elétrico nula. Se fosse uma parede condutora magnética perfeita, a condição de contorno seria outra. Seria componentes tangenciais do campo magnético nulas. Mas como aqui é um condutor elétrico perfeito, geralmente usa-se cobre, latão, alumínio, em RF, não é bom, não é uma aproximação boa, porque o guia é usado para longas distâncias, né? Ou para uma certa distância maior, muito maior que o comprimento de onda. Então, as perdas, na prática, têm que ser consideradas. Aqui nesse curso, a gente não vai abordar esse assunto. Aqui no curso, a gente vai assumir que é um condutor elétrico perfeito. Mas, na prática, se você não levar em conta as perdas no condutor, você comete erros de engenharia enormes, tá? Mas aqui é mais um problema acadêmico que a gente vai resolver e aprender um pouco mais sobre esse guia, tá? Mas, na prática, a gente deveria considerar as perdas na parede condutora, como também no guia retangular. Mas aqui a gente vai assumir que é um condutor elétrico perfeito. E nessas condições, as componentes tangenciais que têm que ser nulas são a do campo elétrico. Quais são essas componentes tangenciais? Z e φ. Z e φ. Beleza? Para quem não consegue ver isso, é só fazer uma pergunta. As componentes tangenciais são aquelas que não são... Se é tangencial, ela não é... Perpendicular, normal, como você quiser. Um cilindro tem direção perpendicular em que direção? Qual é a direção perpendicular à superfície do cilindro? É X, é Y, é Z, é ρ, ρ. Ou seja, se a componente normal é na direção ρ, mais ou menos ρ, então, obviamente, as tangenciais são nas outras direções, Φ e EZ. Aqui, ó, Φ e EZ. Esse aqui está aqui, mas é consequência das outras duas, tá? Φ e EZ, isso já deveria estar em unicidade, isso aqui já deveria estar tranquilo para vocês. Eu só coloquei isso daqui para ficar completo. Mas, na verdade, a gente só precisa se preocupar com Φ e EZ. Tem que ser 0.
Aí a pergunta é, mas não é isso que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando com potencial. Aí a gente precisa ver aqui na tabela. E como é TE, esta é a tabela. Se eu não errei, esta é a tabela. O EZ eu não preciso me preocupar, porque ele é zero em todo o interior do guia, porque afinal de contas eu estou querendo calcular a solução TE em relação a Z. Aí eu venho para o FI, o que sobrou. E repara, quem tem que ser zero? Quem tem que ser zero? É o potencial? Ou a sua derivada em relação à normal? A derivada, nesse caso, em relação a ρ. Então, é a derivada em relação à normal, a derivada em relação a ρ, que tem que ser zero. Então, em ρ igual a A, quem tem que ser zero é a derivada dessa função de Bessel. Isso mata o problema. A gente vai continuar, mas por enquanto, alguma pergunta? Professor, uma pergunta um pouco mais anterior aqui. Por que a amplitude você deixou em função de N e de ρ e não de N e Z, por exemplo? Perdão, é NP. Aquilo ali é um NP. P. O problema o tamanho é pequenininho. É NP. É porque eu vou usar, ao invés de usar MN, antes a gente usava MN. KX dependia de M e o KY dependia de N. Aqui o N está sendo usado para a ordem da função de Bessel, e o P, como a gente vai ver daqui a pouco, é a ordem do nulo dessa derivada. O primeiro nulo, o segundo nulo, então vai ser P igual a 1, P igual a 2. O par NP define um modo TE. Beleza? A gente não chegou lá ainda. É a próxima transparência. Mais alguma pergunta? Então, vou pular aqui a página, tá? Opa, perdão, desculpa. Então, foi o que ficou faltando. Significa que quem tem que ser igual a zero é a derivada em relação a ρ, quando ρ é igual a A. Ou seja, se fosse aqui o Renato Mesquita, ele ia dizer que isso aqui é uma condição de contorno ou de fronteira de Neumann. Agora sim, pulando a transparência. Logo, quem tem que ser zero é a derivada da função de Bessel, quando ρ é igual a A. Para não ter que escrever desse jeito, a gente vai usar o linha. Então, toda vez que você enxergar uma Bessel com esse linha, às vezes ele fica maior, às vezes ele fica menor, mas enfim, isso daqui é a derivada da função, tá? A derivada da função vai ser escrita dessa maneira. Então, repara, como o argumento da função de Bessel é K-ρ vezes ρ, usando a regra da cadeia, a derivada da função de Bessel em relação a ρ é K-ρ vezes a derivada da função de Bessel quando ρ é igual a A. Então, o argumento dessa derivada, nessa igualdade aqui, é K-ρ vezes A. Se fosse seno e cosseno, vocês iam rir de orelha a orelha, porque todos sabem, ou deveriam saber de cabeça, quais são os zeros do seno e do cosseno. O problema da função de Bessel e da sua derivada é que a gente não sabe de cabeça quais são os zeros dessa função. E para isso você precisa ou de uma tabela, como tem no Harrington, como tem nos livros, em alguns livros, ou você precisa ir para o MATLAB, ou para o Matemática, ou para algum software, e achar numericamente esses zeros e fazer a sua própria tabela. Então, assumindo que você conheça esses zeros, nós aqui vamos chamar esses zeros de XNP. E aí, para deixar claro que é o zero da derivada da função de Bessel, eu ponho esse linha aqui, ó. Não só eu, como quase todos os autores. Então, esse x' não é a derivada de x. É só para dizer, é um símbolo, uma simbologia, para indicar o seguinte, ó, este cara é o zero não da função de Bessel, mas sim da sua derivada. E aí o NP funciona da seguinte maneira. N é a ordem N da função de Bessel. Tem a ver com a variação em relação a φ com a qual você está trabalhando. Só que, como vocês viram na aula passada, as funções de Bessel oscilam, elas oscilam. Não de maneira periódica, mas elas oscilam. Então, as funções de Bessel, elas têm infinitos zeros.
E as suas derivadas também. A derivada de uma função de Bessel tem infinitos zeros. Então, a gente usa esse índice P para ordenar esses zeros, do menor para o maior. Então, P diz o seguinte: este cara é o pésimo zero da derivada da função de Bessel de ordem n. Ou seja, você tem infinitos modos TE definidos pelos pares NP. P representa a ordem do zero da função de Bessel, da derivada, nesse caso, da função de Bessel de ordem n. Consequentemente, o Kz, que é a constante de propagação do modo, que eu coloquei aqui Kz de NP, só para indicar que é o seguinte: cada modo tem o seu Kz. Como já vimos na aula passada, é a raiz quadrada de K ao quadrado menos Krô ao quadrado. E nesse caso, o Krô é dado pelo zero da derivada correspondente da função de Bessel dividido pelo raio A desse seu cilindro. Então, isso daqui, ó, zerando isto daqui, por exemplo, zerando o argumento dessa raiz quadrada, você obtém, por exemplo, o quê? O modo não propagante, né? Você obtém a frequência de corte daquele modo, exatamente. Frequências abaixo dessa frequência de corte significa que naquela frequência o modo é evanescente. Frequências acima da frequência de corte, modo propagante. Questão 3 da prova. Você zera o argumento da raiz quadrada do Kz e, com isso, você determina a frequência de corte daquele modo. O problema é que no guia retangular, isso aqui era um múltiplo de π sobre A ou um múltiplo de π sobre B, porque os zeros dos senos e cossenos e de suas derivadas, que também são senos e cossenos, você conhece de cabeça porque você estuda isso desde o jardim de infância. Aqui, ó, você não sabe qual é o zero da derivada de uma função de Bessel. Então, isso tem que ser determinado numericamente. E no Harrington você tem essa tabela 5.3, que te dá alguns zeros de algumas derivadas de funções de Bessel, para ordens até 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lógico que isso daqui vai até infinito. Mas no Harrington ele foi só até 5. E aqui, ó, P igual a 1, 2, 3, e ele parou no 4. É lógico que isso aqui vai até infinito aqui embaixo. Então, por exemplo, esse número, esse aqui, ó, esse primeiro aqui da tabela, é o primeiro zero da derivada da função de Bessel de ordem 0. Depois você tem um segundo, o terceiro, o quarto, e ele parou por aqui. O modo fundamental vai ser qual? O 1? Perdão, em palavras. O modo fundamental, por definição, vai ser aquele que tem a menor frequência de corte. Pronto, exatamente isso. Você não precisa decorar a equação, você precisa entender o que você está fazendo. Ou seja, você vai precisar de uma tabela como essa para mais tarde, porque a gente não estudou ainda o modo TM, definir qual desses caras vai ser o modo fundamental. Eu já vou antecipar, vai ser esse cara daqui, ó, que tem um menor zero, 1,841 e, enfim, isso é um número racional. Beleza? Então, o problema maior nesse caso é que você não tem isso aqui de cabeça. Você não tem os zeros de cabeça das funções de Bessel, das suas derivadas, até porque elas não são periódicas. Então, você precisa de uma ajuda de uma tabela como essa, ou ir para um algoritmo numérico para calcular os zeros dessa função. Mas, fora isso, repara, esse problema foi mais simples de ser resolvido do que aquele do guia retangular. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para eu abrir para a pergunta. Aqui é a resposta final. Então, o verso, isso aqui é NP. Ó. Cada par NP define um modo TE diferente, independente. Último comentário, antes de partir para os modos TM.
E o que a gente faz com isso aqui, ó? Qual a combinação de seno e cosseno de argumento NFi que eu vou usar? Aí vai depender da fonte, sei lá. Exatamente. Vai, viu, pô? Eletromagnetismo é fácil, pô. É só pensar exatamente. Enquanto eu não definir a fonte aqui dentro, eu não sei qual vai ser a combinação. Porque por causa da simetria circular desse problema, se vocês estiverem vendo a minha imagem, você pode girar o seu guia. Então, enquanto eu não definir se essa fonte está apontando para cima ou se essa fonte está apontando para o lado, eu não sei dizer ainda qual vai ser a combinação a ser utilizada. Então, nós vamos adotar essa nomenclatura aqui, ó. Nomenclatura, não, perdão, essa simbologia, que eu acho que é mais ou menos o que o livro do Harrington faz, tá? Isso aqui significa o seguinte, ó, é uma combinação de senos e cossenos de argumento NFi, que eu não sei determinar enquanto eu não souber a polarização da fonte lá no interior. Tem gente que usa uma maneira mais elegante. Usa seno ou cosseno de argumento N, abre parênteses, φ menos φ0. E aí, ajustando o φ0, você ajusta a combinação de seno com cosseno. É mais elegante, matematicamente falando, é mais elegante do que escrever desse jeito. Tá? Então, em alguns livros vocês vão ver assim, em outros, de uma maneira mais elegante, você vai ver aqui φ menos φ0. E aí, dependendo do autor, né, da referência dele, ele usa ou seno ou cosseno. E aí o φ0 você só consegue determinar depois que souber a polarização da fonte que está gerando aqueles modos no interior do guia. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos prosseguir. É basicamente a mesma coisa, só que agora para a solução TM. Opa, esse é o comentário que ficou faltando. Eu não vou saber qual é a combinação enquanto as fontes que geram um modo não forem definidas. Agora sim, TM. Está um pouco diferente do que vocês têm no PDF, porque eu acrescentei essa tabela e reorganizei as transparências. Então, para não ter que ficar voltando lá atrás, ó, essa é a tabela do modo TM. Mas repara, é outro potencial. Isso aqui, apesar do símbolo ainda continuar sendo a letra psi, é outro potencial, um potencial TM. Então, para tentar marcar isso, ó, eu coloquei outra letra para representar amplitude. Ao invés da letra C, a letra D. Mas repare, essa escolha continua sendo a mesma. Rho igual a zero faz parte do domínio, então só Bessel. Combinação de senos e cossenos, cujo argumento é n inteiro vezes φ. E, novamente, ó, lá no final, a gente vai chegar à conclusão que eu não vou conseguir definir que combinação usar enquanto eu não definir as fontes no interior desse guia. E propagação na direção z, ó, a mesma exponencial complexa. Então, em princípio, não mudou muita coisa, né? O que vai mudar nesse problema? O que vai ter de diferente em relação ao anterior? Se vai usar derivado ou não da função de Bessel. Bessel. E, consequentemente... aquela tabela lá do XNP. Isso. Os autovalores não vão ser mais dados pelos zeros da derivada. Exatamente. Vão ser outros autovalores. Vai ser, como você falou, de uma maneira mais prática, é outra tabela. Exatamente. Beleza? Vocês estão acompanhando ou não? Repara, a condição de contorno é rigorosamente a mesma. É φ e é z, as componentes tangenciais do campo elétrico, nulas em ρ igual a A. É a mesma condição de contorno porque o guia não mudou, é a mesma parede, ó. O que mudou é que agora, ó, EZ, EZ não é mais nulo, porque a solução não é mais TE,
e nem o FI. E a relação deles com o potencial é outra. Mas repara, tanto na expressão do FI como na expressão do EZ, perdão, EZ aqui embaixo, FI aqui em cima, aparece a derivada do potencial em relação a ρ? Não. Logo, quem tem que ser zero não é a derivada desse cara. É a própria função de Bessel quando ρ é igual a A. Se fosse o Renato Mesquita ou o Elson, ia falar que isso aqui é Dirichlet. Então agora você tem que achar os zeros desta função de Bessel, que, por não ser periódica, você não sabe de cabeça. Se fosse seno e cosseno, você começaria a se gargalhar aí. Mas como é Bessel, você leva um susto. Mas não precisa assustar, porque isso já está tabelado. No MATLAB já tem essas funções programadas. E aqui nas notas de aula, como no livro do Harrington, no livro do Balanes, para distinguir, para que não haja confusão entre o zero da função de Bessel e o zero da derivada da função de Bessel, aqui a gente não usa o linha. Aqui é só XNP, sem o linha. O linha é para dizer, ó, este é o zero da derivada da função de Bessel. Enquanto que aqui, ó, é o zero da própria função de Bessel. Como a função de Bessel oscila, você tem infinitos zeros para cada ordem n daquela função de Bessel. E aí você ordena o primeiro zero, o segundo zero, o terceiro zero, até o infinito. E essa ordem é caracterizada pela letra P. Então você tem, mais uma vez, infinitos modos, no caso agora TM. E repara, a fórmula do KZ em princípio parece a mesma, mas ela é diferente, porque aqui, ó, por os modos TM, não são os zeros da derivada, são os zeros da própria função de Bessel. Então, os autovalores e, consequentemente, as frequências de corte são diferentes das anteriores. Aqui está uma tabela para os zeros da função de Bessel, com n até 5 e o p até 4. Se você lembrar, o menor valor da tabela anterior era 1,84. Repare que aqui, pelo menos nos que foram listados, né, não tem nenhum maior que 1,84. Então, o modo fundamental vai ser o TE11. É o que tem o menor alto valor, é o que vai ter a menor frequência de corte. E aí, olhando para as duas tabelas, você vai descobrindo quem é o próximo modo, né? O segundo modo, o terceiro modo e por aí vai. Então, enquanto a gente não souber quais são as fontes que geram esse modo, nós não vamos conseguir saber qual a combinação de seno e cosseno, qual a polarização desse modo no interior desse guia. Alguma pergunta? Então, observem, se não fosse pela função de Bessel e seus zeros, esse problema seria mais fácil de ser resolvido, é mais fácil de ser resolvido do que o retangular. Retangular são 4 paredes, 2 dimensões, A e B. Aqui é só uma parede, uma dimensão. A única complicação, que eu espero que não seja daqui a alguns dias, algumas semanas, né, é a tal da função de Bessel. Prosseguindo, eu acho que tem uma coisa aqui que eu acrescentei. Eu acrescentei que é para deixar mais explícito como definir velocidade de fase, velocidade de grupo. Então, a definição de comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo é rigorosamente idêntica ao que você já fez para o guia retangular. Tá? Vai depender do KZ. A única diferença é que a fórmula do KZ é diferente. O KZ agora é raiz quadrada de K ao quadrado menos Kρ ao quadrado. Antes era K ao quadrado menos Kx ao quadrado menos Ky ao quadrado. Agora é simplesmente raiz quadrada de K ao quadrado menos Kρ ao quadrado. Mas, novamente, esse KZ em princípio pode ser complexo,
Se ele for puramente imaginário, modo evanescente. Se o beta-z for diferente de zero, há propagação, com ou sem perdas, dependendo se o alfa-z é zero ou não. Então, comprimento de onda guiado continua sendo dado, né, pela razão entre 2π e a parte real do K, do Kz, desculpa, do K índice Z, que é o que a gente chama de beta-z. Então, esse beta índice Z é simplesmente a parte real do K índice Z. O NP é só para forçar, né, identificar que cada modo vai ter o seu comprimento de onda guiado. E, obviamente, que só faz sentido definir comprimento de onda se o beta-z for diferente de zero, né? Modo propagante. Velocidade de fase, mesma coisa de antes. Ômega dividido por beta índice Z. E velocidade de grupo, terceira questão da prova, é definida pela derivada da parte real do K índice Z, o beta Z, em relação a ômega, e você inverte isso daqui. E a frequência de corte é aquela que faz o K índice Z ser igual a zero, se for possível, tá? Então, se o μ for independente de ômega, é dado por essa expressão, que é a expressão que aparece nos livros. Se o modo for TE, esse cara é o zero da derivada da função de Bessel. Se o modo for TM, este cara é o zero da própria função de Bessel de ordem n. Logo, a frequência, o modo fundamental, aquele que tiver a menor frequência de corte, vai ser aquele que tiver o menor zero aqui. A gente já viu, comparando as duas tabelas anteriores, que vai ser um TE com n igual a 1 e p igual a 1. É o TE 1, 1. Este número mágico daqui foi tirado. É o primeiro zero da derivada da função de Bessel de ordem 1. Por isso que é 1, 1. E antes de passar a palavra para vocês, aí sim, agora tem uma coisa daqui que eu acrescentei, que é uma tabela. Eu fui na internet, na página lá, numa das páginas do Wolfram. Wolfram é o criador dessa empresa, né? O Wolfram é o criador do matemática. Opa, o que é isso aqui? Fechar. E aí eu achei, dando um search na internet, essa tabela aqui, ó. E eu marquei em vermelho esse valor para indicar, ó, de todos, pelo menos dos que estão listados aqui, o menor é esse daqui. Corresponde ao modo TE 1, 1. Vocês não têm isso no PDF, que eu acrescentei isso nos últimos dias, né? Isso daqui é só para você ter os valores com um pouco mais de precisão. O Harrington mostra com 3 casas decimais. Nessa tabela você tem com 4 casas decimais e provavelmente calculadas de maneira mais precisa. Por que travou? Eu acho que travou aqui. Só um momentinho. Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, tá. É porque travou aqui. Eu não sei por quê. Eu perguntei porque não vai nem para frente nem para trás. Eu cliquei naquele negócio. Só um momentinho. Como é que eu saio disso aqui? Finalizar a apresentação. Só um momentinho. Eu estou atrapalhado aqui. Não sei o que aconteceu, vou voltar para a apresentação, tá, pessoal? Quando eu cliquei naquilo, aconteceu alguma coisa. Poxa vida, pressione. Enfim, Xbox. É game, né? Alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho. Aqui, na verdade, tinha que ser de 0 até 5, né? Ó, esqueci de incluir esse 0 aqui, ó. N de 0 até 5. Tem que mudar isso depois. Qual é a pergunta?
Para fazer comparações de dimensão, eu uso o comprimento de onda guiado ou o comprimento de onda caso não existisse o guia de onda? Vamos lá. É muito comum essa dúvida, tá? O pessoal de ótica, por exemplo, quando eles usam assim, comprimento de onda é sempre o do vácuo, né? E aí eles dão um índice de refração ou algum valor para você calcular o comprimento de onda dentro daquele meio. Se você estiver lidando com um modo dentro do guia, essas comparações que você está falando, eu não entendi direito, não fui muito claro, mas se a ideia me passou direito, o que vale dentro do guia é o comprimento de onda daquele modo. Então, as coisas são grandes ou pequenas dentro de um guia em relação ao comprimento de onda do modo dentro do guia. A gente fala comprimento de onda guiado para não confundir com o comprimento de onda no mesmo meio do guia, quando essas paredes não existem, entendeu? Lambda seria o comprimento de onda no espaço livre, enquanto que lambda G é o comprimento de onda daquele modo dentro daquela estrutura. Então você usa o comprimento de onda guiado. Esclareceu ou confundiu mais ainda? Não, esclareceu. Beleza? Então, essa é uma notação. Lambda é o comprimento de onda no espaço livre, naquele meio, mas no espaço livre, sem as paredes. Ou imagina assim, seria o comprimento de onda guiado quando o A tende para o infinito. Voltar atrás naquela fórmula. Opa, a fórmula era essa daqui. Então, repara, comprimento de onda guiado é 2π sobre beta-z. Se o Kz for real, é 2π sobre K índice Z, tá? Olha a fórmula aqui. K índice Z é dado por essa fórmula. Quando o A tende para o infinito, este termo daqui, ó, deixa eu colocar o ponteiro. Apresentador, o que é isso? Ponteiro. Quando o A tende para o infinito, este termo tende para zero. E o Kz tende para K. K é raiz quadrada de ômega ao quadrado mi epsilon. Ou seja, quando o A tende para o infinito, o comprimento de onda guiado tende para o comprimento de onda do espaço livre. Então, a notação é lambda, por definição, é o comprimento de onda no espaço livre. O comprimento de onda do modo é lambda G. Lambda G tende para lambda quando as paredes do guia, nesse caso, é cilíndrico, mas isso vale para qualquer guia, qualquer seção reta. Quando essa parede vai para o infinito. Mais alguma pergunta? Ô, professor, ali essa tabela aí, primeiro deixa eu só te perguntar, porque apareceu um camarada aqui na República, aí eu tive que atender ele. Deixa eu te perguntar, você comentou em relação à questão de que os autovalores do J1 e a da derivada do J0 são iguais, né? Eu falei isso? Não. Falei não? isso? Ah, tá. Não. Mas repara, você deve ter observado isso, né? Este valor é igual a este. Isso. Por quê? Porque no livro, né? J1 e J0' é a mesma coisa. Vai lá nas propriedades da função de Bessel, você vai ver que J0' é igual a menos J1, se não me engano. Então eles têm o mesmo zero. Repara que esses zeros são os mesmos. Então esses são modos degenerados. Eles são linearmente independentes um do outro, mas são degenerados. Eles têm a mesma frequência de corte. E o Harrington, quando ele faz essa observação, ele também diz que, tipo assim, qualquer par de modo é degenerado por conta daquela questão do seno de φ e do cosseno de φ. Aí eu não entendi se esse tipo de afirmação faz sentido. Vamos lá, é porque o Harrington, se eu entendi direito, o que o Harrington quis dizer foi o seguinte:
por causa da simetria circular, eu posso ter o modo, por exemplo, tá? Se não for tão complicado assim a distribuição, mas vamos imaginar que o modo tenha campo elétrico apontando para cima. É lógico que esse para cima é complicado, porque as linhas de campo, como a parede é circular, elas são curvas, mas essencialmente é o campo apontando para cima. Você pode ter esse mesmo modo com a polarização ortogonal. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. E todos esses dois modos, apesar de ser o mesmo modo, mas com outra polarização, eles são degenerados. Em outras palavras, dentro do guia você pode ter o modo TE11 com polarização vertical e você pode ter um outro modo TE11 com polarização horizontal. Eles vão aparecer dependendo das fontes que você põe no interior do guia. Tá. Entendeu? Mas isso é um problema. Isto é um problema. Porque qualquer curva que você faça com esse guia, você converte um no outro e vice-versa. Mas isso aí são questões fora do escopo aqui do curso. O que geralmente a gente faz para manter a pureza de polarização é trabalhar o tempo todo com o guia retangular, porque no guia retangular não tem como se enganar. O fato das paredes serem perpendiculares umas às outras mantém a pureza de polarização. Você pode fazer curva e você garante que depois da curva o modo fundamental apontando na direção que você quer, ele está lá dentro. Tá? Você pode perder um pouco de potência por reflexão, mas não a pureza de polarização. E aí você só transforma, né, aos poucos a geometria para circular no finalzinho, justamente para você fazer essas curvas e não ter esse problema. Qualquer pedrinha que você põe lá dentro, você muda a polarização do modo e ele continua propagando, porque ele continua sendo solução. Eu não sei se a explicação foi clara. Não, ok, tranquilo. Beleza? Mas aqui a gente não está pensando nisso, tá? Quando essa tabela daqui, ó, não leva em conta a polarização. Qualquer que seja a polarização, os valores são os mesmos, tá? E além disso, ó, você tem estes valores iguais a estes. Porque a derivada da função de Bessel de ordem zero é igual a menos J1. E aí eles têm os mesmos autovalores e, consequentemente, vão ter as mesmas frequências de corte. Mas este modo daqui não tem nada a ver com este modo. São modos totalmente diferentes, porém degenerados. Então é possível sim você ter coincidências. Ó. Tem outras aqui, ó. Opa, aqui não. Acho que me confundi. Acho que é só essa mesmo. Não, tem outras, tá? Tem outras aí espalhadas. Mas isso daqui é mais óbvio, porque J0' é igual a menos J1. Isso é uma propriedade das funções de Bessel. São modos diferentes, mas são degenerados. Mas eu acho que existem outras coincidências que, obviamente, eu não vou achar aqui, tá? Mais alguma pergunta? Então, vou prosseguir. Agora eu fiquei aqui caçando o número igual. Deixa eu sair daqui antes que eu perca mais tempo. Próximo problema, cavidade cilíndrica. Então, cavidade cilíndrica tem a mesma geometria do guia que a gente acabou de estudar, só que eu vou fechar em cima e embaixo com dois discos metálicos que a gente vai assumi-los condutores elétricos perfeitos. Então, repara, agora, além da dimensão A, eu tenho a dimensão D, que é a altura, se isso aqui estiver em pé, né, é a altura dessa cavidade. Repara que o eixo Z está apontando para cima. Uma parede, cilindro com ρ constante, igual a A. Outra parede no plano Z igual a D. Uma terceira parede no plano Z igual a zero. Então, repara, todas as condições de contorno em superfícies onde uma das coordenadas cilíndricas é constante. Então, a gente pode aplicar separação de variáveis. Se uma dessas paredes fosse inclinada, nós não poderíamos usar separação de variáveis. Alguma pergunta? No interior dessa cavidade, um meio dielétrico linear
homogêneo e isotrópico. E aí, repara, em relação a ρ, mais uma vez, o eixo Z está presente, não todo ele, mas repara, você tem ρ igual a zero presente no interior da cavidade aqui, ó. Então, nós temos que usar a função de Bessel de primeiro tipo para representar essa variação. Periodicidade em torno do eixo Z. Então, mais uma vez, o Ni é inteiro igual a N. E, mais uma vez, eu não vou saber qual a combinação de seno e cosseno usar enquanto eu não definir as fontes no interior dessa cavidade, por causa da simetria circular. Então, em relação a ρ e em relação a φ, é rigorosamente o mesmo que acabamos de fazer. O que muda aqui? O que muda em relação ao problema anterior? A função de Z. Z, exatamente. Você não tem mais propagação, você tem uma solução estacionária em Z. Então, provavelmente, qual é a melhor função para representar essa variação com a coordenada Z? Senos e cossenos? Então, para não confundir, Hugo, qual é a melhor maneira de representar essa variação em Z? Hugo, bom. Parece que ele não está com a presença ou com o microfone ligado. Não é seno e cosseno, é a combinação de seno e cosseno. Combinação. É uma combinação deles. Eventualmente, um desses termos pode desaparecer, pode sumir, mas em princípio é a combinação de senos e cossenos. Então eu não vou perder tempo em relação a ρ e a φ. Ó. A diferença entre esta cavidade e o guia circular da seção anterior está na presença dessas duas paredes. Logo, os resultados anteriores são rigorosamente os mesmos, porque a gente aproveitou a geometria, nós não mudamos o símbolo que representa o raio da cavidade, e nós vamos continuar usando modos TE e TM em relação a Z. Então, por isso, por causa disso tudo, é que os resultados desta seção são rigorosamente os mesmos da seção anterior, exceto para a variação em Z. Então, não vou repetir aquilo que a gente acabou de ver, tá? Eu vou direto para a solução dessa função Z nos diferentes modos TE e TM. Então, começando pelos modos TE. E eu só estou interessado, né, agora nessas duas paredes aqui, ó, em Z igual a zero e Z igual a D, porque a outra em ρ igual a A a gente acabou de resolver. Então, a primeira pergunta é, em Z igual a zero, aqui embaixo, isso aqui é um condutor elétrico perfeito. Em Z igual a zero, e aqui em cima, em Z igual a D, quais são as componentes tangenciais que têm que ser nulas? É ρ, é φ. Exatamente. Qual é a normal? É na direção Z. Então, as direções tangenciais são aquelas que não são normais. É ρ e é φ. E aí a pergunta é ρ para a solução TE? Ah, deixa eu fazer um parênteses. Ainda está gravando? Sim. 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 Estão todos presentes? Os 8 participantes? Sim. Beleza. Então, vamos voltar então. ρ e φ, eles dependem da derivada em relação à normal, da derivada em relação a Z? Não. Então, quem tem que ser zero é a própria função. É a própria função Z. Tranquilo? Então, da seção 5.5, em relação a ρ e P, R e P, mesma coisa. Mesma coisa. O que vai mudar
vai ser em relação a Z. E para Z, a gente vai aplicar em Z igual a zero e Z igual a D esta condição. E já observando, né, que nem R e nem Φ dependem da derivada em relação a Z. Eles dependem de derivadas, mas não em relação à normal. Então, quem tem que ser zero quando Z igual a zero e Z igual a D é a própria função Z e não a sua derivada. Consequentemente, das combinações entre senos e cossenos de argumento kz vezes z, vai ficar só o seno. Por que só o seno? Porque quando z é igual a zero, seno de zero é zero, e isso já atende à condição de contorno em z igual a zero. E fazendo o kz múltiplo de π sobre d, nós garantimos que também vamos ter novamente essa função nula quando z for igual a d. Então, repara, pelo fato de ser seno, a gente acha que é mais fácil. Mas repara, você teve que aplicar duas condições de contorno, uma em z igual a zero e outra em z igual a d. Mas, de qualquer maneira, está aqui. Para não confundir com... A gente já está usando a letra n para a ordem da função de Bessel. A gente está usando a letra P para a ordem do alto valor, que é nulo, né, o zero, ou da função de Bessel, ou da função, ou da derivada dela, dependendo se é TE ou TM. Então, aqui, se não me engano, seguindo o Harrington, eu uso a letra Q. E o Q inteiro é 1, 2, 3, até o infinito. Q igual a zero foi retirado, porque, obviamente, o Q igual a zero me dá a solução trivial. E, finalmente, nós temos aqui o potencial que fornece os modos TE para essa cavidade. Ó. Repara que agora são três índices, N, P e Q. O N e o P são os mesmos já explicados antes. A novidade é esse Q aqui. Ó. Então, o modo da cavidade é definido pelo triplo, NPQ. O alto valor K índice Z é um múltiplo de π sobre D. E o alto valor K-ρ é dado por isso daqui, onde o x' é o enésimo zero, o pésimo zero da derivada da função de Bessel de ordem n. E com isso você acha as frequências de ressonância. As frequências de ressonância são aquelas para as quais o K ao quadrado será igual a K-ρ ao quadrado mais Kz ao quadrado. Então, esta fórmula, devidamente manipulada, te dá a frequência de ressonância. Se o epsilon varia com a frequência, talvez o cálculo da frequência de ressonância fique um pouco mais complicado. Questão 3 da prova, só que lá era a frequência de corte. Se o epsilon não varia com a frequência, então é só passar esse termo para o outro lado e tirar a raiz quadrada. Continuamos no modo TE. Alguma pergunta? Eu tenho. Oi. No caso aí dessa equação de separação de variáveis, né? Os dois autovalores, eles são independentes. Então, essa igualdade dependem do modo, exatamente. Mas isso já aconteceu na cavidade retangular. Lá era kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. O kx associado ao índice m, o ky associado ao índice n e o kz associado ao índice p, lá no guia retangular. Entendeu? E aqui também. Cada modo, não havendo perdas de dissipação no interior da cavidade, cada modo só pode existir numa determinada frequência. E essa frequência, ômega R, é a frequência de ressonância. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta?
Nós não vamos fazer aquele estudo que foi feito antes para o modelo, para a cavidade retangular. Fator de qualidade, aquilo a gente não vai fazer, mas a teoria é a mesma. É só aplicar agora. Se um dia você precisar, é só aplicar aqui também. Você pode levar em conta perdas no condutor, você pode levar em conta perdas no dielétrico, e a teoria é a mesma que foi vista antes. Beleza? Podemos prosseguir? Para os modos TM, está aí a tabela dos modos TM. Novamente, para Rho e Φ, vai ser a mesma coisa obtida na seção 5.5. Em relação ao TE, a diferença vai ser no cálculo desses autovalores. Para o TE, são baseados nos zeros da derivada da função de Bessel. Aqui vão ser os zeros da própria função de Bessel. Mas fora isso, ó, parece que é a mesma, matematicamente, a mesma fórmula, a mesma forma anterior. O que vai mudar agora na cavidade são a variação do Z. A variação do Z, da função Z. As condições de contorno são as mesmas. As componentes tangenciais, que têm que ser nulas nessas paredes, é Rho e Φ. Então vamos para cá, para o Rho e para o Φ. E a pergunta é, agora, para esses modos, o Rho e o Φ, eles dependem da derivada em relação a Z? Dependem. Então, quem tem que ser zero não é a função Z, e sim a sua derivada nas duas paredes, em Z igual a zero e Z igual a D. E, consequentemente, ao invés de ser seno, vai ser cosseno. E, em princípio, se eu não estiver enganado, em princípio, o autovalor Kz pode ser nulo, que não vai te dar necessariamente a solução trivial. Aí, para ter mais certeza, eu teria que colocar essa solução aqui dentro e checar junto com as variações em Rho e Φ. E aí está o potencial para a solução TM. Enquanto eu não souber a fonte que gera ou que sustenta esse modo no interior da cavidade, eu não sei qual a combinação usar aqui para variação em Φ. Então, nesta situação, o Kz continua sendo um múltiplo de π sobre D, só que agora, em princípio, esse múltiplo pode ser nulo. E o Kρ continua sendo dado pelo zero dividido por A. Só que este zero agora é o zero da função de Bessel de ordem n. E, de novo, a frequência de ressonância é obtida com o apoio, com auxílio da equação de separação de variáveis. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, o último problema da aula de hoje. Aproveitar que a gente está analisando esses guias com simetria circular, então a ideia está fresca nas nossas cabeças. Assim sobra um tempinho na próxima aula para falar da prova. Se tudo correr bem, eu já terei corrigido a última questão de vocês. Então, próximo exemplo é o guia coaxial. Então, repara, o cabo coaxial, o guia coaxial é um cabo coaxial, tá? Só que, geralmente, a gente estuda, né, na graduação, na própria pós-graduação. Em geral, a gente só estuda uma das soluções guiadas no interior dessa estrutura, que é o modo fundamental, que, nesse caso, é um modo TEM. Então, geralmente, o cabo coaxial, em comunicações, é utilizado apenas, né, dimensionado para apenas o modo fundamental TM propagar aí no interior. Esse modo não aparece no guia cilíndrico nem no guia retangular.
Porque para esse modo existir, para essa solução existir, nós temos que ter dois condutores devidamente isolados, que é o caso aqui, ó, o condutor interno de raio A e o condutor externo de raio B. B é maior que A, na nossa notação. E separando um condutor do outro, um dielétrico linear homogêneo isotrópico. Na prática, aí você tem várias maneiras. Essa estrutura sanfonada e não lisa é para permitir mecanicamente que você possa dobrar esse cabo, esse guia. Tá? Nós não vamos analisar essa estrutura sanfonada. A gente vai assumir que os condutores são lisos, as paredes são lisas. E nós vamos, mas só que não existem apenas as soluções TEM no interior desse guia. Também podemos ter modos superiores, com frequências de corte não nulas. São as soluções TE e TM. São elas que nós vamos investigar agora. A solução TEM é o caso particular de uma delas, que a gente vai falar sobre isso no finalzinho da aula, havendo tempo. Aqui eu vou andar então um pouco mais rápido. Então, solução propagante na direção Z. Mais uma vez, vamos usar a exponencial complexa para variação em Z. E mais uma vez, em coordenadas cilíndricas, o Kz é a raiz quadrada de K ao quadrado menos Kρ ao quadrado. Nós temos periodicidade em relação a φ. Dentro do guia, logicamente que dentro do guia é entre ρ igual a A e ρ igual a B, né? Não faz sentido a região interna ao condutor interno, nem externa ao condutor externo. Só aqui dentro, que a gente vai trabalhar. E repara, quando eu dou a volta em torno do eixo Z, eu volto para o mesmo ponto. Então, o Ni é inteiro. E eu vou representar essa variação em φ desta maneira. E como antes, por causa da simetria circular, eu não sei qual vai ser a combinação a ser utilizada até que eu defina as fontes no interior desse guia. Esse comentário que está aí, ó. Porém, agora, o eixo Z não faz parte do domínio. Repara, o ρ é entre A e B. Nunca vai ser ρ igual a zero. Então aqui, e como eu tenho duas paredes, solução estacionária aqui no interior do guia, aqui o R é dada pela combinação de Bessel com Neumann. Ou, se você preferir, de Hankel 1 com Hankel 2. Geralmente, nos livros, aparece uma combinação de Bessel com Neumann. E é o que a gente vai usar aqui, ó. Bessel e Neumann, com ordem N inteira, e argumento Kρ vezes ρ. Duas coisas a serem determinadas. A relação entre as amplitudes C e D e os autovalores Kρ, que vão nos dar, entre outras coisas, a frequência de corte, velocidade de fase, velocidade de grupo. Cada modo vai ter o seu. Então, temos duas coisas a determinar. A razão entre C e D e os autovalores. Mas temos duas paredes. Então, nós vamos obter duas equações e, consequentemente, o problema será resolvido a menos de uma dessas amplitudes, que só será conhecida depois que eu estabelecer as fontes no interior do guia. Perdão. Até aqui alguma pergunta? Prosseguindo. Então, as duas paredes serão assumidas aqui condutoras elétricas perfeitas. Então, nessas duas paredes, qual é a condição de contorno que tem que ser imposta? Os componentes e Z0? As componentes tangenciais do campo elétrico nulas. E nessa geometria, quais são as componentes tangenciais?
O Φ e o Z, né? É φ e é Z. É φ e é Z. Então, vamos obrigar o Φ e o EZ a serem nulos, tanto em ρ igual a A, como em ρ igual a B. Dependendo do modo, isso vai ser uma condição de Dirichlet ou de Neumann, dependendo se vai ser TE ou TM. Para isso, a gente precisa das tabelas. Então, começando o problema, para variar com a solução TE. Então, mais uma vez, ó, pus lá a tabela para tentar ficar um tiquinho mais didático. E agora o potencial TE é dado por essa expressão aqui, ó. Combinação de Bessel com Neumann, cada uma com as suas amplitudes. O NP, mais uma vez, sendo usado, que eu já estou antecipando que os modos vão ser definidos por esses índices NP. A combinação de seno e cosseno em relação a φ, enquanto eu não souber qual é a fonte, não sei, vai ficar indicado desse jeito por causa da simetria circular e a constante de propagação Kz, K índice Z, ó, exponencial complexo. Então, em relação ao guia circular, a mudança está aqui, ó. Mas agora temos duas paredes, e não apenas uma. Em ρ igual a A e ρ igual a B, é φ e EZ nulos. Bom, o EZ já é zero, porque a solução é TE. Então, a gente não precisa esquentar a cabeça com EZ. Mas e o Φ? Ele depende da derivada em relação a ρ. Então, nessas duas paredes, quem tem que ser zero não é o potencial, e sim a sua derivada em relação a ρ. Ou seja, quem tem que ser zero é a derivada desse termo aqui, ó, em relação a ρ. Se você derivar, passa um carro para fora, regra da cadeia, mas o carro não é zero, então quem tem que ser zero, ó, é essa expressão aqui, ó. Esse linha, tanto no J como no N, denota a derivada daquela função. E aqui eu tenho duas equações, porque isso tem que ser verdadeiro tanto para ρ igual a A, como para ρ igual a B. Então, na verdade, são duas equações. E dessas duas equações eu obtenho essas igualdades aqui, ó. É linear. Perdão, manipulação algébrica simples. Eu obtenho não só a razão entre as amplitudes C e D que eu preciso, mas também, ó, esta igualdade que me fornece uma equação transcendental. Observe que esta igualdade é obtida destas duas equações. Daqui é uma equação transcendental relativamente complicada, mas daqui, ó, eu tenho os autovalores, os zeros que fornecem essa igualdade. Para cada ordem n, infinitos zeros, porque essas funções oscilam. Aí o primeiro zero eu vou classificar com o p igual a 1, o segundo zero com p igual a 2 e por aí vai. Para cada n, infinitos zeros. E finalmente eu chego na solução. Cadê? Tá? A menos de uma amplitude e a menos da combinação de senos e cossenos aqui, que só vão ser definidas depois que as fontes forem definidas, eu chego na solução. A constante de propagação, como sempre, é raiz quadrada de k ao quadrado menos kρ ao quadrado. A diferença é que agora, para achar esses kρs, ficou mais complicado. São os zeros dessa equação transcendental. O índice P indica qual a ordem do zero dessa equação. Para cada n, para cada ordem das derivadas das funções de Bessel, infinitos kρs. E aí tem um livro, que é o livro do Markowitz, é uma tabela, um handbook de guias
tem lá na seção 2.4, você tem alguns valores de Carrot tabelados para determinadas razões B sobre A. Repara que o problema é mais complicado do que parece, porque você pode ter, em princípio, qualquer razão de B sobre A, desde que, né, mantendo aqui a notação, B seja maior do que A. Então, existem livros, artigos científicos, etc. Vou mostrar tabelas no final, que eu acrescentei aqui nas transparências. Você tem isso tabelado e lá você vê, você determina os autovalores e, consequentemente, as frequências de corte, velocidade de fase, velocidade de grupo, de cada um desses modos. Para a solução TM, repare que eu começo da mesma maneira. Nem mudei as amplitudes. Mesma coisa, tá? O que muda agora é a relação das componentes tangenciais com o potencial. Repara agora que as componentes... Oh, perdão, estou apontando um lugar errado. As componentes EZ e FI, que têm que ser nulas nessas duas paredes, não dependem mais da derivada em relação a ρ. Então, neste caso, para esses modos TM, quem tem que ser zero é a própria função e não a derivada dessa função. Então, a equação transcendental muda. Se você olhar rapidamente, parece que é a mesma anterior, mas não é, ó, não tem mais aquele linha. Ou seja, quem tem que ser zero agora é essa relação envolvendo as próprias funções de Bessel e não suas derivadas. Aqui temos duas equações. Parece que são as mesmas equações da transparência anterior, mas não são. Aqui não são as derivadas que aparecem, são as próprias funções de Bessel. E, mais uma vez, dessas duas equações, eu não apenas obtenho a relação entre as amplitudes D e C, como também uma segunda equação transcendental. Repara que não é a mesma anterior, é outra. Aqui não são as derivadas. Aqui são as próprias funções de Bessel, que é uma equação complicada, tem que ser resolvida numericamente, ou você tem que dar a sorte de, para aquela razão P sobre A, ter uma tabela fornecendo os zeros dessa equação transcendental. Antes de mostrar a tabela, alguma pergunta? Beleza? Bom, nesses últimos dias eu acabei acrescentando a tabela aqui nas transparências. Quando eu terminar de mexer nessas transparências, eu transformo em PDF e ponho no Moodle. Eu não vou fazer isso agora porque ainda estou mexendo, né? Eu parei, se não me engano, eu parei até aqui. Eu acrescentei essas tabelas, mas elas foram tiradas desse livro, que, para variar, vocês encontram o PDF dele na internet. Então, vocês estão vendo até que é um negócio antigo, que é um livro mais antigo, e o PDF não foi escaneado com toda a precisão. Mas aqui vocês veem, ó, para diferentes pares NP, que no livro ele chama de MN, mas é o NP, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. E aqui, ó, esse C representa a razão B sobre A. Então, este 1 aqui é quando B é igual a A, e por aí vai. E o B vai aumentando em relação a A até a razão chegar a 4. E essa tabela parou por aí. Então, isso aqui é só para ter uma ideia de que é possível achar isso tabelado, e você tem que ter a sorte de ter a razão B sobre A tabelada aqui junto. Caso contrário, você vai ter que dar um jeito de numericamente obter o alto valor que você precisa. Isso aqui é para os modos TM, porque aqui, ó, é a equação transcendental sem as derivadas. E você tem também para a solução TE, que é essa outra equação transcendental com as derivadas.
tão complicado quanto achar outra. Uma vez, para uma pesquisa que eu fiz, eu precisava fornecer os autovalores desses modos dentro de um guia coaxial. Ou seja, o programa tinha que ser capaz de calcular o autovalor, até os modos 10-10, n igual a 10, p igual a 10, e, em princípio, para qualquer razão, A sobre B. Foi uma dor de cabeça. O que eu fiz foi, numericamente, achar esses autovalores por uma cacetada de razões, se não me engano, indo desde 1 até 100, também, pô. E aí depois eu usava spline, eu montei um algoritmo para usar splines cúbicas, elas interpolam esses valores, e aí com essa representação numérica, aí você tem, né, com uma certa precisão, o valor desse autovalor para qualquer razão B sobre A até 100, e para os modos até 10-10. N igual a 10, P igual a 10. Isso deu um trabalho. Mas repara, é um problema já mais complicado, não é tão fácil quanto nos casos retangulares. Lidar com as funções de Bess, na hora que você... Aqui no curso é tranquilo. Você põe uma linha na função de Bess e o problema está resolvido. Mas na prática, tem um esforço depois por trás para fazer o cálculo dos zeros dessas funções transcendentais. Alguma pergunta? Passamos aí 4 minutos da aula. Professor. Oi. B sobre A igual a 1 tem alguma utilidade para a gente? Não. Não tem, não. É lógico, B igual a A não tem guia, pô. Isso é um limite, na verdade. Se você olhar, eu não quis falar sobre isso, mas se você olhar, o que você tem aqui não é rigorosamente o zero, mas é o zero, não dá para enxergar, ainda mais você, né? É o zero multiplicado por alguma coisa daqui, ó. De tal maneira que no limite em que esse C tende para 1, isso daqui não vai para zero, vai para um valor, enfim, aí depende da solução. Mas isso, na verdade, é um limite, tá? Por que ele é importante? Na prática, né? O B não vai ser igual a A, mas ele pode ser muito próximo. Então você precisa desse valor na hora que você usa o interpolador para montar um algoritmo que te dê a solução para qualquer valor de razão B sobre A, entendeu? É importante na prática. Teoricamente ele não é importante, mas na prática a gente sabe que vai ter que pegar essa tabela e passar um interpolador. Esse primeiro ponto é fundamental para você ter precisão no interpolador. Deu para passar a ideia ou mais ou menos? Mais ou menos. Tá. Enfim, isso aí, cara, só fazendo. Mas, de qualquer maneira, você tem as soluções aqui para algumas razões B sobre A e para alguns pares NP. Não tem para todos, mas tem para alguns. E se procurar mais aí, eu não achei, deve achar tabelas mais precisas do que essa. Essas tabelas, na verdade, não foram feitas pelo autor do livro. Segundo o autor do livro, isso saiu de um artigo que foi publicado em 1948. O livro já é antigo. Aliás, o livro é um pouco depois disso. O Dwight é que fez algumas dessas tabelas que foram publicadas em 48. Talvez porque esse livro do Markowitz, ele vem da mesma família. Quem fez antenas comigo deve ter ouvido falar do livro do Silver. Eles vêm da mesma família de livros, são oriundos do esforço de guerra. Teve o laboratório que foi montado no Laboratório Lincoln, que hoje é um laboratório do MIT, mas naquela época foi montado pelas Forças Armadas Americanas e contaram com o apoio de cientistas americanos e ingleses para desenvolver, né, tecnologia para tentar ganhar dos alemães, entre outras coisas, em comunicações. Então, esse é um dos livros, junto com o livro do Silver de antenas, é um dos livros que saiu desse esforço, um guia
sobre um handbook sobre guias de onda, obviamente visando aplicações em radar. Então tem lá estudos sobre guias coaxiais, por aí vai. Então é uma coisa já antiga. Então deve ter coisa mais moderna, com certeza, com mais casas decimais, mais precisões. Eu mesmo tenho a minha própria tabela agora. Enfim. Alguma pergunta? É mesmo, tinha minha tabela, mas não vou fazer isso. Vai ficar desse jeito. Alguma pergunta? Então, ó, vocês estão vendo que as aulas estão ficando mais corridas. Nós vimos 3 exemplos hoje. São 3 exemplos relativamente simples. Na próxima aula, vamos estudar mais 2 guias, um pouco mais complicados. É o guia dielétrico, que tem aplicação tanto em micro-ondas como em ótica. Que o guia dielétrico que a gente vai estudar na próxima aula é uma boa primeira aproximação para estudar, desde que a intensidade da luz não seja muito intensa, desde que o meio possa continuar sendo considerado linear, para estudar modos dentro de fibras óticas, monomodo. Então, o modelo mais simplificado é mais ou menos o mesmo que a gente vai ver na próxima aula. E também vamos ver o glorioso guia corrugado, né, que vocês adoram. Caiu uma coisa parecida, caiu na 4ª questão da prova. Esse guia não é estudado no Harrington, a gente vai apresentar nas notas de aula. Como uma coisa diferente, né? Uma condição de contorno mista. Os problemas com os quais a gente lida em geral não aparece condição de contorno mista, é sempre Dirichlet-Neumann, Dirichlet-Neumann. E uma delas, inclusive, é chamada de natural, que eu não me lembro mais qual é. Então a gente vai ver mais um problema na próxima aula, envolvendo uma condição de contorno mista. E aí, no final da aula, tudo correndo bem, né, eu vou apresentar para vocês, de uma maneira muito rápida, as soluções das questões da prova e passo para vocês a tabela com as notas. Tá? E aí, na primeira oportunidade que eu tiver, eu escaneio essas correções das provas e passo para cada um de vocês por arquivo PDF. Alguma questão? Alguma pergunta? Pessoal, não tendo pergunta, eu vou aqui encerrar a gravação e vou antecipadamente desejar para vocês um bom